Muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês, novamente nesse núcleo que tem cumprido uma missão tão especial ao longo das décadas, em acolher, em orientar, em encaminhar a tantos corações na direção da luz do Cristo. E estar aqui sempre fortalece a nossa alma e nos oferece um ingrediente muito especial para que a gente possa também se perceber como espíritos, filhos de Deus. O tema confiado, desafiador. Paz. É necessário educar para se educar. Quase que eu não aceitei. Brincando com vocês. Mas eu gostaria de pedir licença à direção para iniciar a nossa conversa trazendo uma página que eu reputo, que é uma das páginas mais especiais, que foi escrita com muita atenção e muito carinho por Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Uma página que é a única que nós encontramos na lavra de mais de 400 obras psicografadas por Chico. É o único texto que presta um preito de gratidão a um espírito que deixou um legado na Terra de um valor incomensurável. Emmanuel diz que homenagens são coisas humanas e transitórias, mas prestar um preito é algo de reconhecimento àqueles que merecem tributo. Não por vaidades, mas, acima de tudo, para enaltecer feitos, conquistas, experiências, que passam a ter um valor extraordinário para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E eu, sempre que venho a Glacos, a casa, inicio a minha pequena participação, talvez por compromisso com a própria equipe dos romanos, de citar o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, questionado sobre quem era o maior no reino dos céus, ele responde de uma forma muito especial aos intelectuais, aos acadêmicos, aos religiosos, a nós que perambulamos pelas indagações, nem sempre aquelas que atendem os anseios da alma. Então, de uma forma muito singela, ele pede que traga uma criança e coloca essa criança no meio dos intelectuais. E diz assim, literalmente: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. A pergunta era quem era o maior. Dentro dessa ideia que mensura, que fica na periferia, aquela ideia de poder, de insegurança
aquela ideia de medo, de culpa, que nós alimentamos muitas vezes por ineficiência ou por ignorância. E a resposta é sutil. E se nós não nos convertermos, conversão é abrir a mente. Conversão é filosofia. Não é prática religiosa. Se a gente não abrir, não expandir, você jamais vai se tornar. Então enquanto não vos converterdes e vos fizerdes ou tornardes, conforme a tradução, uma criança, não podereis nem entrar, quanto mais saber o que é maior ou menor. Mais à frente, nesse mesmo capítulo 18, ele vai dizer que os anjos são como as crianças. E os anjos podem ver a Deus. Ele está falando da criança que reencarnou, do espírito que está trazendo a sua bagagem, que está se descobrindo na reencarnação? Não. Ele está falando de estado de alma. Não é, mamãe? É coração. Se não abrirmos, se não nos permitirmos, continuaremos como nosso jovem promissor, já uma realidade, disse, nós vamos nos perder no tempo e no espaço. E para alguns religiosos vamos até julgar uma encarnação fora, que é um equívoco doutrinário. Porque ninguém joga nada fora. Nós não estamos aqui para perder ou para ganhar. E muito menos lá. Nós somos espíritos. Se tu pensa, existes, como afirmara o filósofo, você é uma realidade espiritual. E cada momento você está adquirindo experiência. Isso é que fixa. Então, nesse movimento de alma e coração, como a criança, que olha para a vida sempre em busca de solução, de confiar em Deus, que para ela é o pai, a mãe, ela confia. Ela acredita que você está sempre sendo verdadeiro. Ela tem certeza que você vai consertar o presente ou o brinquedo dela. Ela olha para a vida com os olhos limpos, sem preconceito, sem culpa, sem medo. Uma educação mal dirigida é que imputa, é que corrompe. Nana, neném, a cuca vai pegar. E aí a gente começa a ser acossado. Fala que eu não estou, mas você está aqui, papai. Ela começa a observar que somos contraditórios. Mas isso não faz parte da natureza dela. Ela é pura. O materialista, o religioso tradicional vai dizer que nós somos filhos de pecado, que temos uma alma corrompida, que se não recebermos a comunhão, o batismo, não teremos parte com Deus. Mas a doutrina espírita vem dizer para nós que você foi criado simples e ignorante, portanto, puro. O espírito puro da última escala espírita é o teu objetivo. Então, jamais você
na sua trajetória será impuro. Nós podemos nos corromper, podemos nos viciar, podemos criar dificuldades, mas em função do não observar o que realmente é o mais importante. Por isso que Deus está dizendo para o senhor, que é muito mais novo do que eu, independente da sua idade, seja criança em Cristo. Olhe para a sua vida com pureza da alma, com possibilidades, com oportunidades que serão bênçãos se você confiar. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos confiando ensinamentos, revelados por aqueles que são verdadeiros ícones, porque já passaram pela senda que passamos. E o preito dessa noite, Emmanuel reserva, falando de José da Galileia, o pai de Jesus. No livro intitulado Levantar e Seguir, Emmanuel escolhe um versículo que está em Mateus, no 1º capítulo, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Em geral, afirma Emmanuel, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem pelo mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração, sem mácula, e a consciência pura. José da Galileia. Foi ele. Um homem tão profundamente espiritual, que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas
de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José passou no mundo dentro do silêncio divino de Deus. Foi esse o pedido que eu fiz à coordenação. Eu não tenho como falar da missão do Pai sem me curvar e convidar, com todo respeito, as criancinhas, porque é delas o reino dos céus, que nos curvemos a esta mensagem. Porque não haveria cristianismo sem José. Nós falamos de Maria, ela foi enaltecida durante toda a história da humanidade. Inclusive, numa atitude política do século IV, V, que alterou a missão dela, fazendo dela um ser supranormal, imputando até a virgindade a ela. Como também Jesus foi transformado em Deus, a partir dos concílios de Nicéia, em mais de 100 anos de debates religiosos. Porque assim era de interesse do Estado romano, para que o poder de César não fosse abalado. Porque César representa Deus na terra. Então nem Maria, ou melhor, nem Jesus poderia colocar em dúvida o poder de César. Ele tinha que continuar sendo o Augusto. Mas isso foi um equívoco histórico, e que mais à frente a doutrina espírita vai resolver para nós, apresentando o que mais nos interessa, que é a proposta teórica de consequências morais, que o Espiritismo reflete a partir do ano de 1857. José simboliza a tarefa de todos os pais na terra. E que bom que ele ficou esquecido pelos políticos e pelos ortodoxos religiosos, porque senão ele também seria um novo Deus. Não. Ele passou silenciosamente, como nos faz lembrar Emmanuel, na sua tarefa de pai, cumpridor dos deveres, carpinteiro, aquele que teve a missão de receber o Filho, a partir do anúncio da espiritualidade, porque não são anjos, são espíritos que se comunicam conosco. E a teoria espírita é muito clara em mostrar isto. Porque no mundo espiritual há hierarquia como aqui. Embora no mundo espiritual há hierarquia moral. Aquele que dá a vida, que dá o sangue, que correu, que levantou a taça, ele é reconhecido, não é? Aqui na terra.
No mundo espiritual, aquele que dá a vida, que dá o sangue, não para conquistar e ser admirado, mas para fazer luz, ele agiganta-se pela sua luz, pela sua humildade e pelo seu amor. Gente, doutrina espírita, por diversas vezes Allan Kardec nos revela como uma filosofia de consequências morais, que tem um ângulo de espiritualidade, que quando nos reunimos para fazer uma prece, para rogar, para pedir forças, porque cada um tem a sua. Você é espírito. E disse Deus, haja luz, você surgiu. E tanto é verdade que Jesus também se autoproclama luz. Eu sou a luz do mundo. E ele reitera esse ensinamento quando no Evangelho de Mateus ele afirma assim: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. A doutrina espírita vem nos explicar com muita tranquilidade que à medida em que nós vamos desenvolvendo a razão e o sentimento, nós vamos adquirindo qualidade, competência para fazer luz. E a luz aqui não é lusco-fusco da intelectualidade. São as projeções de sabedoria engrinaldadas pelo amor verdadeiro. Porque como animais temos instintos, o Paulo disse. Como homens, nós temos sentimentos. Embora os nossos instintos de manutenção continuam, porque é conquista. Aonde está escrito a lei de Deus? A gente escuta nas palestras espíritas. Porque nem sempre nós estamos estudando o espiritismo. Podia ter falado isso. Porque a gente fica satisfeito só com a palestra, só com o vídeo. Não se aprende espiritismo assim. Estamos sendo apenas tocados. Não se lê espiritismo por recorte. Pega uma questão do livro dos Espíritos, é cláusula pétrea. Não é assim. Nós temos que construir o nosso entendimento espírita a partir de uma junção das obras que nos foram apresentadas por Allan Kardec. E a obra espírita é muito tranquila em nos mostrar que existe uma natureza íntima, que é uma responsabilidade sua cuidar. Existe a natureza de fora, que é onde nós recebemos as induções, as informações, mas acima de tudo para cuidar do mundo íntimo, do coração. Então, onde está escrito a lei de Deus? Na Bíblia? No livro dos Espíritos? Não. A lei de Deus está esculpida na tua consciência por conquista sua. E por um cuidado muito especial daqueles que são os reveladores, espíritos com condições avançadas, porque já percorreram a senda, que vem ao mundo, ou do mundo espiritual, nos auxilia a compreender que Deus não está lá fora apenas. Ele está em toda parte. Mas Deus, Ele está dentro de você. Jesus disse assim: quando orardes, entra para o templo, vai para a igreja, apresente-se na praça, ou entre para dentro do compartimento íntimo e feche a porta, e ali converses com Deus. É óbvio que quando aqui no templo, que na verdade a casa espírita é uma escola, no dizer de Herculano Pires, no dia que entendermos a real função da casa espírita, o mundo social será renovado, porque a casa espírita é um ambiente extraordinário para debate filosófico, para a gente construir o saber. E quando integrados,
envolvidos por uma espiritualidade que no mundo espiritual nos acolhe, nos incentiva, que no momento em que eu abro o coração como criança e peço, Senhor, me ajude, porque eu estou doente, eu estou frágil, os espíritos entram em cena para dar um toquezinho de classe, porque a luz sua está diminuindo e ela precisa de acender de novo. Agora os espíritos não vão ficar mantendo a vela acesa, porque essa vela tem que ser mantida por ti. Brilhe a vossa luz, afirmara o mestre. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Ou seja, fé, força de vontade, busca dos valores, dos recursos que estão dentro de você. Jesus disse, Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas ele também diz assim, mas existe um só Pai, que é Deus. E existe um só Mestre, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Um só Mestre, a saber, o Cristo. Muitos querem se apresentar como tal, mas um só é o Mestre. E diga-se de passagem, foi o único título que ele avocou para si e confirmou isso em todos os momentos. No capítulo 13, minha irmã, do Evangelho de João, no versículo 13, ele assim afirma, vós me chamais mestre, e dizeis bem. E eu perdi o emprego, porque faltou o mais importante. Dá para recuperar o emprego? Vou voltar. Vós me chamais mestre e Senhor, faltou o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Não pode faltar a condição de Senhor. Por que é mestre e Senhor? Mestre é o educador. Então esse é o título que Jesus chama para ele. Porque os espíritos superiores se tornam educadores. Mas para atingir esse nível, tem que se esforçar. Instrução, educação, ampliar, capacitar as asas do saber e do sentir. E no momento em que você começa a alçar um voo diferenciado, você, por gratidão a Deus que te concede a oportunidade, e por ter vínculos com a própria natureza divina, que são os espíritos, que nós vamos nos relacionando, aprendendo a amar, a conviver. A águia, ela então intenta ensinar a outros que não conseguem alçar um voo maior, para que eles possam sair daquela condição e olhar mais adiante, até chegar a um ponto de atingir a caçada perfeita. A águia, o símbolo da evolução espiritual, e não foi à toa que consignaram esse símbolo a João Evangelista. São espíritos, os reveladores. No dizer de Allan Kardec, na introdução do livro A Gênese, que está completando 150 anos esse ano, Allan Kardec vem nos dizer sobre o papel da revelação espiritual. Revelare. Se utiliza muito a palavra apocalipse nos dias atuais para dar aquela ideia de um processo finalístico. E nós estamos vivendo um momento apocalíptico. Mas não vai acabar nada, podem ficar tranquilos. Se o seu candidato perdeu, não vai acabar nada. Se o seu candidato ganhou, também não vai mudar tanta coisa assim. Nós estamos num processo de evolução. E Apocalipse significa revelar, tirar o véu. Então nós estamos entrando numa fase que é o terceiro dia que Jesus prenunciou da sua ressurreição. O que significa isso?
Foram 2000 anos de mensagem e os homens cuspindo nele, vendendo-o, torturando, mortificando, crucificando. Quando elegemos os deuses que, na verdade, não falam dentro do nosso coração, as fantasias, o Deus do ego, aquele que se envolve pelo interesse pessoal, a chaga da humanidade, o egoísmo. Mas nós estamos entrando agora no momento em que ele vai ressurgir. Achei muito interessante. Eu assistia pela televisão um companheiro neopentecostal, um pastor, fazendo uma pregação que eu achei muito bonita. E, em determinado momento, ele disse assim: mas eu queria fazer uma pergunta, essa eu tenho dúvida, quando Jesus vai voltar? Me deu vontade de mandar para o SEDEX, para ele, a codificação espírita, mas não pode. Porque Jesus está voltando. Nós estamos entrando no terceiro dia, de uma semana de 7. Cada dia é 1000 anos. Leiam a questão 51 do Livro dos Espíritos. Em que tempo viveu Adão? 4000 anos antes de Jesus. Pós-Jesus, 2000 anos se passaram e nós estamos entrando no terceiro dia de uma semana de 7. Que é esse período que Allan Kardec explora para nós, da grande transformação da humanidade, que não vai se dar de uma forma extemporânea, mas sim como um fruto de um processo de investimento que está se dando ao longo dos milênios. Então estamos vivendo agora um tempo em que a espiritualidade está dizendo assim: chegou a hora de todos saberem. Kardec perguntou se seria o espiritismo que iria renovar a sociedade. Aí os espíritos explicaram para ele: não será o espiritismo que vai detonar esse processo, numa linguagem minha. Mas o estado natural da sociedade que vai clamar por essa alavanca que representa o espiritismo. Aí Kardec perguntou: e o espiritismo será a religião do futuro? Os espíritos responderam: não. Mas o espiritismo será a alma das religiões. Por quê? Reencarnação, mediunidade, o passe magnético, que é uma ciência. Existe uma teoria que foi desenvolvida por um cientista, Franz Anton Mesmer, que Allan Kardec apresenta como uma ciência irmã do espiritismo, que não dá para se falar de espiritismo sem falar do magnetismo, para vocês terem uma ideia. Como nós espíritas, que usamos o recurso do passe, desconhecemos muitas vezes o que está por trás. Como a psicologia, que está abrindo aspectos extraordinários. E os homens estão sendo informados, por exemplo, pelas vias da neurociência. Como é que funciona o processo eletroquímico do cérebro? Como que a força do pensamento, ela é capaz de curar, mas também de derrubar? Como nós nos intercambiamos pelas ondas mentais, que são partículas. A sua mente é um espelho, afirma Emmanuel, o espírito, benfeitor. Então, como um espelho, você está codificando, decodificando, você está assimilando e, ao mesmo tempo, refletindo o que você produz e aquilo que está chegando através do outro. Casa aberta, eu converso com a minha esposa, a gente tem uma afinidade. É mesmo? É, sem abrir a boca. Eu falo assim, e ela fala muito assim mesmo? Não, ele que fala mais do que eu. Mas sem abrir a boca, sem dúvida alguma, Casa aberta. Isso é um casal que eu conheço de clarividentes. Olha que barato. Inclusive, eles têm que andar ajustadinho, porque não dá nem para pensar bobagem que o outro capta. Vocês estão achando engraçado? Mas eu estou falando de
decodificar pensamentos. Quanto mais afim, mais sintonia tu tem. Nós estamos vivendo um momento tão extraordinário em todos os aspectos. Mas o que caracteriza os nossos tempos é o vazio existencial. O que caracteriza esse período de dúvidas é a falta de Deus. O que caracteriza os nossos tempos é o individualismo crasso que tem nos arremetido a traçar estratégicas complexas. O individualismo nos distancia. Fruto natural de uma série de movimentos que a sociologia e a antropologia nos mostra o que aconteceu, principalmente no século XX, aonde a humanidade teve que chegar num ponto tão complexo, que nós estamos vendo que a geração que está surgindo, com tanto potencial, porque são espíritos mais desenvolvidos intelectualmente do que o nosso, mas grande parte delas precisando do que nós estamos nos sentindo incompetentes em oferecer. Amor, tempo, carinho. Porque grande parte das famílias vivem uma total ausência dos valores éticos e morais. Falta de Deus. Ausência total do Evangelho. Porque nós temos tempo para tanta coisa, mas nem sempre estamos prestando atenção no real sentido da vida. A tal ponto, que nós estamos vendo cenas degradantes, tentando, porque isso é só lusco-fusco, tentar denegrir a própria imagem de Jesus Cristo e de Maria Santíssima que eu citei aqui agora. Num ataque deliberado às religiões cristãs e, por sua vez, também judaicas e islãs. Aonde que chegou a humanidade? Eu fui convidado, e por isso eu brinquei, quase não aceitei, porque falar da missão dos pais é algo de tanta responsabilidade que eu não me sinto com competência de fazê-lo. Porque o pai, como a mãe, não posso ficar mal com elas. Os pais, pode universalizar? Aí eu fico bem com todo mundo. A nossa tarefa é magnânima. Viver o Evangelho. E nós, como pais, nós queremos muito dar para os nossos filhos valores que não necessariamente temos suficientemente dentro de nós. E por isso, os espíritos que tutelam o nosso projeto orientaram que eu, no início, falasse de José, mas enaltecesse Jesus. Porque ele é o guia. Ele é o modelo. Os filósofos iluministas chegaram nessa conclusão, e Allan Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, ele estava extasiado com a conclusão filosófica de Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant e tantos outros, que compreenderam a magnitude da moral cristã. E por isso o Espiritismo tem como referência da sua teoria moral
o Evangelho de Jesus. Portanto, não há espiritismo sem Evangelho. Porque Jesus é a luz que dá sentido à vida, no seu sentido simbólico. Porque Jesus, certa feita foi questionado, isso está no capítulo 6 do Evangelho de João, os fariseus perguntaram se ele realmente era o Messias. E ele confirma, sou. Que petulância é essa? Eu falei, não, peraí, eu sou o Cristo prometido, mas eu não venho de mim mesmo, eu venho trazer a doutrina de meu Pai. Se quiseres saber se ela é verdadeira, põe em prática. Se te fizer bem, ela é verdadeira. Despersonalizou de novo. A dizer o seguinte: viver o amor, porque a lei, na sua expressão máxima, é o amor, direcionado, operado, em bases de certeza, de vontade, de fé. Alimenta a alma. O amor alimenta a alma. Vocês têm estudado o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico? Já assistiram o filme, pelo menos? Então, observem bem que extraordinário. Se nós não amarmos, não faremos luz e não nos alimentaremos. Permaneceremos vazios, doentes, incoerentes. Por isso eu volto na reflexão que a proposta não é intelectual, ela é de sentimento. Agora, a sabedoria está dizendo para nós que existe o caminho a ser percorrido. E como Paulo, fazendo novamente uma reverência ao trabalho dele, muito bem definido, o bem é o caminho. Agora, Jesus, quando se autoproclama, no capítulo 14 do Evangelho de João, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo o seguinte: o modelo está aqui, a dica é essa, mas você tem que percorrer o seu caminho, porque o caminho se faz no caminhar, não é na elaboração mental. O caminho, ele se torna vida quando você colocar o pé na estrada. É quando você sentir os perigos. É quando você tem dúvida. É quando você vai construindo todo um pensamento. As experiências que vão se agigantando. E o Espiritismo hoje nos explora, inclusive, a nossa condição de espíritos reencarnacionistas ou reencarnantes. Nós vivemos num mar de expressões que caracterizam as nossas construções. Quem você é conquista sua. Por isso é que nós dissemos que a lei está esculpida dentro de cada um. A lei divina, do certo e do errado, do senso de justiça. Todos nós estamos numa caminhada aprimorando estes valores. Você já parou para conceituar virtude? O que é virtude? É a ciência do bem. O que é a paciência? Estou precisando, Casalberto. Então põe em prática. Porque paciência é a ciência da paz. A disponibilidade, a gratidão, são sentidos que nós vamos desenvolvendo. À medida em que você vai desenvolvendo esses sentidos, você vai ampliando a sua sensibilidade, a sua capacidade de enxergar mais à frente, para voar como a águia. Inclusive, poderás ver o passado. Uma hora você poderá ter claro o que fizestes no ontem, e conceberás os seus planos do futuro. Mas se eu não me esforço, eu continuarei ainda necessitado da dor. Não dor que vai nos punir. Isso é importantíssimo.
Porque não existe a teologia da punição e da submissão, a doutrina espírita desautoriza ipsis literis. Porque o processo da educação verdadeira, da educação espiritual, é a educação que liberta. É a educação que propõe que você descubra as responsabilidades em fazer as suas opções. Porque quando nós escolhemos, nós estamos, na verdade, batendo numa porta e essa porta vai se abrir. Não está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a vida abre. Agora, em que porta tu está batendo? As portas que estão se abrindo hoje para nós foram aquelas que nós procuramos. Todos nós, amigos, devemos nesse momento agradecer de alma e coração a Deus por nos conceder a divina providência que nos orienta, e graças a Deus, ela se manifesta através dos nossos pais, daqueles que deram a vida por nós. Repito, quando falo de pai, eu falo de pai, falo de mãe, falo de avó, falo dos tios, falo do irmão, que costuma ser o irmão mais novo, que é o pai da prole inteira. Eu falo do pai que é o professor, me recordo de Chico Xavier, falando da dona Rosália, lá de Pedro Leopoldo, que deu aulas para ele de português. No 4º ano de grupo, tomava bomba, e a dona Rosália foi lá dar aula de português para aquele que é o referencial de mediunidade na literatura do Brasil. Todos nós temos que reverenciar o nosso passado, porque não se pode construir futuro sem valorizar o passado. Isso é uma questão básica, é uma questão fundamental. Moisés disse: honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. E com isso eu ainda transcendo dizendo que nós devemos honrar, inclusive, o nosso passado, as tuas conquistas. Se você não valorizar a sua história, quem valorizará? Todos os seus feitos, suas quedas, os seus acertos, os seus desacertos. Quem não se lembra da primeira namorada, do primeiro namorado? Você se lembra da primeira vez que tu entrou no cinema, comeu pipoca? Vou ficar romântico, melhor mudar, né? Você se lembra quando casou, quando nasceu o primeiro filho? Você se lembra daquele acidente? Você se recorda da desencarnação daquela pessoa tão querida? Esta é a tua história. E não existe uma história igual e tão importante como a sua. Olha onde que você chegou. Você chegou por méritos e chegou também favorecido por aqueles que te amam. Então agora eu me curvo diante dos nossos pais espirituais, dos nossos benfeitores, aquele espírito que acompanhou o momento da sua fertilização, quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, ali iniciou a reencarnação, e ali tinha técnicos que acompanharam, que auxiliaram na condução do DNA, dos códigos que hoje fomentam toda a sua estrutura fisiológica. São espíritos que nos amam, são aqueles que nos acompanham através dos séculos. Nós temos que reverenciá-los. Estudemos o capítulo que trata dos anjos guardiões no livro dos Espíritos. Mas todos nós, como eu disse, porque a fila anda, né? Os papais se foram. E agora, nós aprendemos um pouquinho. E diante da sua história, rica de bênçãos, você se torna o novo representante dos céus. Para que nós sejamos representantes do Altíssimo, não vale título de perfeição. Não adote o esquema do excesso de escrúpulo. Desvincule essa ideia de santidade. Espiritismo
vocês não vão encontrar os santos, a não ser na mesa diretora do Glacos. Garantiu o emprego para voltar. Mas a grande maioria, nós espíritas, somos pessoas que estamos aprendendo. E temos muito que aprender, porque estamos aqui nessa noite. Se vocês me permitem, eu vou falar em nome de uma grande maioria. Não tenho autoridade para falar em nome de todos, mas eu aposto as minhas fichas que eu posso representar uma grande maioria aqui que está batendo numa porta conscientemente. Essa porta é Jesus. E ele disse: batei e abri-se-vos-á. Vamos aprender a selecionar melhor as portas, porque as oportunidades virão. Que o Espiritismo possa favorecer a você, amigo, a você, companheira, que pode ser que aqui está vindo à Casa Espírita pela primeira vez. A Casa Espírita é a casa de todos. Aqui nós estudamos espiritualismo, estudamos espiritismo. Aqui nós somos irmãos. Aqui nós estamos num núcleo que foi fundado por Jesus, a Casa do Caminho. Então ninguém te perguntou de onde você veio, se você tem dinheiro, ninguém aqui te questionou qual é o seu nome. Você foi acolhido aqui como um irmão. Assim nós devemos nos sentir. E sentindo-nos como irmãos, como cristãos, nós seremos reconhecidos para adentrar a essa porta. Quanta gente sai daqui para amar, porque a senha é essa: sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. E para amar, nós vamos devagarzinho nos educando, nos burilando e vencendo aqueles pontos que têm nos incomodado, aqueles quistos que a gente já está entendendo que não são bons. Mas vai devagar, porque senão a panela de pressão estoura lá na frente. Não queira que a sua vida mude no passo de mágica, porque não existe varinha de condão, não existe fada, espírito não vai entrar naquilo que te compete fazer. Os educadores, eles te respeitam como individualidade, eles te inspiram, jamais vão entrar para te dizer que você está errado, porque não é assim que Deus opera. Mas Deus, em toda a sua infinita bondade, vai sempre te dizer: ide, ide, ide pela vida. E quando precisardes, Jesus, em nome de Deus, diz: vinde a mim, vinde a mim. Todas as vezes que estiveres cansados e sobrecarregados, que eu, como professor e como amigo, e ele é amigo, eu vos aliviarei. No mundo não os tereis sempre, porque nós mudamos muito de pontos de vista. Depois que o dinheiro acaba, que a saúde vai embora, que você estiver só Ele vai te acudir. Pense nisso, porque Ele é a nossa destinação, Ele jamais vai falhar. Pais, mães, cônjuges, filhos, que nós possamos encerrar o nosso debate em prece e pedindo a Maria que nos inspire, porque esse Brasil, a nossa terra querida, só vai mudar quando nós realmente investirmos na educação, dentro dos lares. Porque a escola instrui, mas o núcleo de educação
é a família. Por isso que está escrito pela espiritualidade no livro dos Espíritos que a família é a base da sociedade, do mundo regenerado. Investamos, deem a vida pela família, porque tudo que dedicardes, a vida há de nos premiar. Que Glacos, como um grande pai que foi nessa noite, e toda a sua equipe, possa levar também esses recursos para esse núcleo abençoado que é a casa de vocês. Ave Cristo. Nós estamos agradecendo ao nosso irmão Carlos Alberto, que fez tudo, e esperamos